Bom, gente, me apresentar, né? Passar aqui rapidinho, colocar minha apresentação aqui em tela. Espero que estejam vendo. Então, o assunto que eu vou conversar hoje com vocês é depois que tudo deu errado, tá? Que é uma história sobre uma reinvenção na área de gestão de pessoas, né? Que foi intensa, pelo menos nos últimos 4 anos. E acho que para começar, né, essa história, eu quero me apresentar. Então, meu nome é Gustavo Casarotto. Eu sou um cara de cabelos muito ralos, né, castanho claro, pele branca, né, rosto meio arredondado, né, com um sorriso largo, 1,74 m de altura. Estou no meu escritório aqui em Caxias do Sul, onde temos uma temperatura relativamente fria, né, em torno de 10 graus, que nós vamos ter que nos mexer aqui para deixar o dia mais agitado, mais quentinho. E sou pai de 3 filhos, né, além de cuidar de todos os produtos da Metadados, praticante de calistenia e aprendiz compulsivo. Antes que as pessoas coloquem no chat o que é calistenia e tal, né? Teve gente que perguntou, é uma religião? Eu digo, não, é exercícios físicos com o peso do corpo. Então, eu sou desses caras que faz exercícios de forma solitária e voluntária, tá? Com o peso do corpo, muitas vezes em casa mesmo, tá? Sou apaixonado por performance, times autogerenciáveis, inovação e tecnologia, e tenho como propósito de vida criar continuamente ambientes onde as pessoas possam ser felizes, entregar resultados e se tornar a melhor versão delas mesmas. Digamos entre nós, né, um objetivo um tanto quanto audacioso, mas muito interessante. E a ideia é que eu quero contar uma história para vocês. Essa história começa, tá, com um cara que tocava o seu negócio tranquilamente, né, muito de boa, que amava o seu trabalho, o que fazia, mas que não tinha grandes preocupações com resultados. A Metadados, ela tem seus 36 anos e eu estou na Metadados há mais de 25. Começou com o meu pai. E o meu pai sempre foi um cara muito simples, muito simples. Ele, opa, ele interagia de forma sempre pouco consumista. A gente tinha uma vida tranquila, trocava de carro, não era obrigação, trocar de apartamento ou comprar casa também não. Vivíamos muito bem e nesse sentido a empresa ela sempre foi muito mais rica que os sócios. Existia uma frase que era tire leite da vaca, mas não mate a vaca. E como nós não tínhamos grandes preocupações com resultados, a preocupação era com a excelência, né? Meu pai trabalhou em uma empresa antes de criar a Metadados, que ele dizia assim: eu vou criar uma empresa onde eu vou fazer tudo ao contrário do que eu vivia antes. Os salários terão 30 dias, eu vou tratar bem as pessoas e nós vamos fazer tudo com muita excelência. E realmente fizemos. Só que nós não tínhamos tantas preocupações com resultados e precisamos dessa vida simples. E vínhamos tocando a empresa com crescimentos de 16%, 20% ao ano, né? Numa forma assim, fazia como eu fazia o que eu amava, o que eu gostava. Para mim estava tudo muito tranquilo, vamos fazendo com excelência, vamos entregando e tal, sem essas preocupações imediatas com o crescimento. Até o momento que chegou a crise, principalmente ali no ano de 2014, 2015, por ali veio uma crise forte. E essa crise, pela primeira vez, me colocou em uma situação onde talvez, dependendo das ações que nós tomássemos, eu teria que ter primeiro acontecimento, né, digamos, de desligamento em massa da Metadados. Isso aí estava próximo de acontecer em função de não ter dinheiro para pagar as pessoas. E foi aí que nós te sentamos entre sócios e pensamos o seguinte: gente, a gente precisa fazer alguma coisa. A questão de jogar na defesa, que é ir cortando custos,
tem um prazo, tem um tempo, e esse tempo está se esgotando. Então, a gente precisa pensar em como nós vamos fazer para crescer, né? Que não era uma preocupação, nós éramos comprados, nós não vendíamos no mercado. Na época, acho que nós tínhamos 5 pessoas na área comercial com uma empresa de 80 pessoas. Nós praticamente não tínhamos área comercial, a gente era comprado. E para completar, né, além da crise, que eu já estava com toda essa questão na minha cabeça, com essa angústia toda de daqui um pouco ter que fazer desligamentos, algumas pessoas da empresa foram a um evento de inovação e de marketing e vendas, voltaram e disseram assim: Gustavo, nós estamos fazendo tudo errado. A gente foi nesse evento, vimos cases de empresas, e o negócio é crescer, 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 cara, e assim, ó, é crescimento, é resultado. Empresa é resultado. Esse negócio de cuidar de pessoas e tal, isso aí, cara, é segundo plano. Negócio é resultado, 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 resultado. A gente tem que focar em resultado e ponto final. Isso para mim foi um choque, tá? E automaticamente, nesse momento, eu lembro muito bem, assim, em torno ali por 2016, principalmente, que isso aconteceu, eu entrei em depressão. 16, final de 16, início de 17. Eu fui um cara que nunca trabalhei por dinheiro. Eu sempre trabalhei porque eu gostava do que eu fazia. Eu gostava do desafio, eu gostava de criar valor, eu gostava das pessoas que trabalhavam comigo, eram meus amigos, são pessoas assim, cara, que a gente sentava, trocava ideia, contava piada, eu sabia da família das pessoas, conhecia as pessoas, cara, é um negócio assim muito bacana. E daqui um pouco, virar essa chave para resultados, era algo que eu mesmo comecei a me questionar. Eu dizia o seguinte, cara, será realmente que eu estou fazendo tudo errado? Se for para esse lado, não é para mim, porque a Metadados sempre foi uma empresa que, de certa forma, cresceu patrocinada. Patrocinada da seguinte forma: se nós tivéssemos nossos sócios que tirar do bolso para segurar as coisas na empresa, a gente tirava do bolso. A gente dava mais para as pessoas do que talvez outras empresas, sim, a gente fazia isso. E como a gente não forçava tanto o crescimento, a gente meio que patrocinava esse crescimento, tirando um pouco menos da empresa, deixando mais lá, para que o negócio perpetuasse, tendo uma vida bastante simples. E daqui um pouco mudar essa chave não era algo muito simples para mim, não. Porque parecia assim que trabalhar por dinheiro ou por crescimento não fazia parte do meu dia a dia. E eu ficava me perguntando, será que o propósito da empresa era somente obter resultados financeiros de fato? Será que é para isso que o negócio serve? E é isso que eu estou esquecendo, que eu estou deixando de lado e tentando ignorar? Bom, a questão era que a empresa estava precisando de dinheiro mais do que nunca. E eu estava precisando de ajuda naquele momento. E foi nesse momento que eu comecei a buscar várias alternativas para tentar sair dessa situação. Eu comecei a fazer meditação, chegou um momento que eu cheguei a meditar mais de 120 dias seguidos, sem pular nenhum dia, exatamente para tentar me encontrar e me conhecer. Fiz viagens inspiradoras, leituras inspiradoras, fui visitar outras empresas, fui buscar apoio tecnológico, tentando buscar uma luz no fim do túnel que me desse uma alternativa, como se aquela verdade que tinha me sido passada não fosse verdade. Como se eu tivesse que achar um outro caminho que fizesse sentido e conectasse com a pessoa que eu era no momento de dizer, cara, tem mais do que dinheiro nessa história. Eu preciso voltar a sentir essa conexão e fazer a coisa acontecer do jeito que eu sou. E eu não posso acreditar que o jeito que eu sou não serve para tocar um negócio. Eu pensei muitas vezes até em sair mesmo, dizer, cara, talvez não seja para mim, talvez seja a hora de eu sair e fazer outra coisa na minha vida. Mas eu não conseguia olhar para outra coisa que não fosse a empresa. Então era algo realmente muito duro, muito complicado. E nessas viagens, nessas buscas todas que foram realizadas, eu encontrei algumas literaturas muito interessantes. E tem 3 delas aqui que eu resolvi trazer para vocês. Eu comecei com Organizar para a Complexidade até, que é um manualzinho de como funcionam times autogerenciáveis, e me deu uma luz muito grande. Opa, tem uma alternativa, tem uma forma da gente buscar resultados, mas fazer isso trazendo também uma questão humana junto. Alguma coisa que eu acreditava que tinha que acontecer, que não era somente dinheiro. E isso mudou bastante quando eu encontrei o livro Reinvent Organizations, do Frederic Laloux. O Reinvent Organizations, ele me foi indicado em uma visita que eu fiz à VTEX, lá no Rio de Janeiro.
e onde um dos sócios aí é conhecido nosso, assim, amigo e tal, que é o Gustavo Rios. E eu cheguei lá para outro Gustavo e disse, Gustavo, estou precisando de ajuda. Vocês são uma empresa, pô, né, super reconhecida até mundialmente agora, tá no Gartner, inclusive, como uma das principais empresas no mundo na área de e-commerce, e vocês trabalham com times autogerenciados, vocês trabalham com essa questão assim das pessoas buscando seus próprios resultados de uma forma mais humana. Me explica aí como é que isso explicou, como é que funcionava alguns times, a gente conseguiu entender alguma coisa. Eu vi que tinha várias lacunas ainda faltando nesse método aplicável deles, mas ele disse assim, Gustavo, tudo que nós fizemos aqui foi baseado nesse livro aqui. E esse livro, para mim, foi um achado. Tanto que, tanto eu, né, quanto o meu sócio, o Fernando, nós patrocinamos, inclusive, a tradução para o português, que não existia ainda o livro em português. E o Frederico Laloux, inclusive, eu participei de um evento com ele em Nova York, assim, que foi realmente muito, muito esclarecedor. E começou a abrir muitos olhos para organizações que realmente conseguiam resultados, mas inspiradas realmente num próximo estágio, digamos assim, da consciência humana, onde elas vinculavam aquilo que era importante no ser humano com resultados e começava a achar aquele caminho do meio que eu estava procurando. Digamos assim, opa, tem uma alternativa. A gente não precisa ser o tradicional, só focar no dinheiro ou no poder. Tem uma forma de fazer isso, trazendo também a questão humana junto com o negócio. E a partir daí também encontrei o livro do Radical Candor, né, da Kim Scott, que no Brasil se chama Empatia Assertiva, onde me trouxe vários métodos muito interessantes de como trazer uma liderança que também é focada em resultados, mas muito humana, né? Onde tu trata muito o aspecto humano, a forma humana de trabalhar as pessoas, de criar vínculos emocionais verdadeiros, vínculos de confiança fortes, e era isso que eu estava precisando. Então, quando eu comecei a ler esses livros e ter contato com esse tipo de conhecimento e literatura, eu tive contato com um conceito chamado autonomia e confiança. E essa autonomia e confiança, ela me trouxe um segundo conceito chamado times autogerenciáveis. Times autogerenciáveis são times que sabem o que fazer, como fazer, e têm iniciativa e vão lá e fazem, sem necessidade de que alguma supervisão direta ou que alguém mande eles fazerem alguma coisa. E, pô, isso aí eu achei sensacional. Eu disse, inclusive, é escalável, porque se a empresa cresce com times autogerenciáveis, onde as pessoas sabem o que tem que fazer, vão lá e fazem, a minha empresa vai crescer de forma muito mais saudável. Mas tem alguns detalhes nessa história toda que me chamaram muito a atenção. E uma dessas questões relacionadas a esses detalhes é que o líder não toma decisões. Olha, agora, assim, se eu pudesse ver a cara de vocês, eu gostaria de ver a cara de vocês, mas se eu pudesse ver a cara de vocês, eu tenho certeza que eu buguei mais da metade das pessoas. Como assim líder não toma decisões? Líder não toma decisões, cara. Porque quem decide é o time. Isso me chamou muito a atenção. O líder abdicando do seu poder de tomar decisões e delegando ao time a autonomia e confiança para que o time tome as próprias decisões. Por quê? Porque eles estão na operação, eles estão sentindo as dores, eles sabem melhor o que fazer. Nós, como líderes, muitas vezes decidimos com informações fragmentadas que nos são trazidas, mas que nós não estamos sofrendo com a dor diretamente, porque quem está sofrendo com essa dor são as pessoas que estão lá na ponta, lá na operação. E por que não, se elas já estão lá, por que elas não são as mais capazes de tomar as decisões? E outro conceito muito interessante que me veio à mente e que é, assim, ó, me abriu o mundo para sair de onde eu estava, do buraco onde eu estava, é que não existe performance individual. Isso é um mito que nos ensinaram. Performance individual não existe, porque todo resultado de valor é consequência de um trabalho coletivo. Eu até coloquei aqui no fundo, né, o Cristiano Ronaldo, e para quem gosta de futebol, praticamente o mundo inteiro sabe quem é o Cristiano Ronaldo. Agora, imagina colocar o Cristiano Ronaldo em campo sozinho e ver se ele ganha algum jogo. Ele nunca vai ganhar jogo nenhum. Agora vamos olhar para as empresas. Eu vou dizer para vocês o seguinte: nenhuma pessoa
individualmente entrega qualquer resultado de valor para a empresa. Todo resultado de valor é consequência de um trabalho coletivo. Vamos aos exemplos. Imaginem uma equipe, vamos pensar, o que é um resultado de valor para uma empresa? Vender. Vou pensar assim, vou vender produtos para os meus clientes. Para vender produtos, eu preciso ter uma equipe de marketing captando leads, uma equipe de pré-venda qualificando e uma equipe de venda vendendo. Uma pessoa só não vende. Se tiver construir produto, que é um resultado de valor para a empresa, uma pessoa só não constrói produto. Eu mesmo na empresa, eu tenho lá analistas de negócio, né, product owners, desenvolvedores, testadores. É um grupo de pessoas que constroem produto. E assim por diante. Vocês podem olhar para as empresas de vocês e vocês vão descobrir que resultado de valor ninguém individualmente vai entregar. Então, nós temos que começar a entender, assim como no futebol, que o jogo que nós jogamos nas empresas é coletivo, não é um jogo individual. E o que importa é o resultado coletivo. Não interessa se eu individualmente fiz a minha parte. Se o meu time perdeu, nós perdemos todos juntos. E é isso que tem que começar a acontecer nas nossas mentes quando a gente migra para esse mindset de autonomia e confiança com times autogerenciáveis. E eu quero contar uma outra história para vocês, que foi o projeto Âncora. Aqui, assim, a gente faz um parênteses, né? E eu conto que eu tenho um pezinho, uma vontade, assim, tenho trabalhado há alguns anos com uma vontade muito grande de transformar modelos educacionais de base, né? Educação, ensino fundamental, ensino médio. E eu tenho essa vontade exatamente porque nessas pesquisas que foram feitas com as empresas, a gente percebeu que todo o modelo educacional, que é a base de tudo, estava completamente equivocado no modelo antigo, chamado comando e controle, onde ninguém é, digamos assim, incentivado a decidir, ninguém pode escolher o que vai estudar, tudo é imposto e ninguém se confia que, não há confiança nenhuma de que as crianças possam decidir sobre nada na sua vida, elas têm que ser mandadas o tempo inteiro e têm que obedecer. E quando eu fui numa dessas viagens inspiradoras, né, eu fui visitar algumas empresas, eu aproveitei e disse, cara, já que eu estou em São Paulo, eu vou visitar o Projeto Âncora. E quando eu visitei o Projeto Âncora, eu sempre digo o seguinte, cara, que um dia no Projeto Âncora eu aprendi mais do que todo o mestrado que eu cursei. E não terminei, inclusive, né, mas cursei. E por quê? Porque foi lá o primeiro contato que eu tive de mundo real com times autogerenciáveis. Para vocês entenderem, ele é uma escola inovadora, fundada, toda a metodologia veio do José Pacheco, que é o mesmo fundador da Escola da Ponte, lá de Portugal. E eles têm um método pedagógico completamente diferente do convencional, onde as turmas são cicladas, não são seriadas, né? Ou seja, existem alunos de diversas idades que se misturam em 3 ciclos: iniciação, consolidação e aprofundamento. O currículo, digamos assim, da BNCC, que é o currículo nacional, ele pode ser feito, eu diria, em formato de mosaico, onde os alunos vão decidindo quais são os caminhos que eles querem percorrer para conseguir esses conteúdos. E o professor, que lá eles chamam de educador, ele tutora esses alunos para que eles consigam percorrer esse caminho. É como se todos os conhecimentos dos ensinos fundamental e médio fosse um grande checklist, onde cada um pode percorrer esse checklist em uma ordem diferente. E eles acabam oferecendo muitos projetos para que os alunos possam estar trabalhando, né, e concretizando esses conhecimentos, e não através de provas, mas através de evidências. Eu vou dar alguns exemplos para vocês, vai ficar mais fácil. Tinha uma menina, por exemplo, tá, que ela queria asfaltar a rua da casa dela. E para asfaltar a rua da casa dela, ela perguntou assim, bom, como é que eu faço asfaltar a rua da minha casa? Eu disse, bom, vai pesquisar. E aí a menina foi e começou a pesquisar. Ela tinha em torno de uns 12 anos de idade. Ela começou a pesquisar sobre tipos de asfalto, começou a pesquisar sobre como é que funcionava para fazer o asfalto funcionar, como é que ele era feito e tal, e como é que se fazia para asfaltar a rua da própria casa. Ela descobriu que teria que ir na prefeitura e fazer um pedido para que isso acontecesse. Foi na prefeitura e descobriu que já tinham feito o pedido. Ela voltou para a escola e disse o seguinte, tudo bem, já fizeram o pedido, mas eu gostei de estudar sobre asfaltos e acho que você é engenheira. Tu olha, nossa, uau, que legal. Eles, como educadores,
olharam para eles mesmos e disseram o seguinte: gente, nós estamos falhando, porque as crianças não estão conseguindo concretizar seus aprendizados, está ficando somente no âmbito da pesquisa, eles estão só botando em papel, e a gente precisa fazer com que eles concretizem isso. Então, vamos fazer o seguinte, vamos criar uma coisa chamada grupos de responsabilidade, onde os alunos vão poder concretizar os conhecimentos deles aqui dentro do ambiente da escola. Por isso que tem até um circo aqui, que vocês estão vendo do lado direito. Eles têm um circo, eles têm uma área verde incrível, quadros de esportes, skate. Então, eles têm uma área que é muito bem aproveitada para que as crianças possam concretizar. E aí eles começaram a criar o que eles chamam de grupos de responsabilidade, que são grupos que se responsabilizam por alguma coisa concreta, como esportes, tecnologia, refeitório, laboratório de química, visitas, horta e outras coisas mais. Então, os grupos são livres, né? Ou seja, todos têm autonomia para criar grupos quaisquer que sejam, tá? Basta convidar outras pessoas a participar e se responsabilizam por determinadas entregas. E aí os alunos começaram a concretizar os seus conhecimentos. Então, ciências é na horta, né, matemática e assim por diante. Para vocês terem uma ideia, um dia eles fizeram uma colheita na horta e o professor de matemática levantou e disse assim: gente, hoje nós fizemos uma colheita de tomates na nossa horta e eu quero saber quem quer vir comigo para calcular o quanto nós poupamos nossa refeição hoje no refeitório com a colheita que nós fizemos de tomates na horta. E pronto, começamos a trabalhar matemática. E assim por diante. Vocês imaginem eles trabalhando Copa do Mundo, probabilidade dos times passarem de grupo, a história dos times que estavam na Copa. Então, eles aproveitam coisas do mundo real e começam a tentar concretizar em desafios matemáticos e assim por diante. E toda avaliação ela não é por prova e por evidência. Então, se coleta essa evidência concreta e por ali a gente acredita que o aluno aprendeu aquele conteúdo. E teve uma vez que uma menina resolveu criar um grupo sobre bullying, porque ela e outras pessoas, com 11 anos, tá? Estavam sofrendo bullying na escola. É exatamente igual como qualquer escola. Todas têm bullying, essa era diferente, também tinha. Então eles pegaram o quê? Materiais de psicologia e começaram a estudar sobre isso. Artigos da internet, vídeos, e começaram a se aprofundar nesse assunto com bastante propriedade. Fizeram várias palestras dentro da escola sobre esse assunto. E, obviamente, como tudo na vida, né? Sempre teve alguém que não queria nem saber e continuou praticando bullying dentro da escola. Vocês adivinhem quem ligou para os pais de quem estava envolvido com a situação, ou seja, o menino que estava praticando bullying e uma outra menina que estava sofrendo bullying? Sim, a menina de 11 anos, por ela ser líder, né, do grupo, porque como há autonomia e não há regras, as regras são estabelecidas pelos próprios alunos da escola, as surpresas, lindas surpresas começam a acontecer, porque há espaço para que isso aconteça. Então, nesse caso, ela ligou para o pai e para a mãe, né, dos envolvidos, dizendo assim: olha, a gente quer que vocês venham na escola, porque o seu filho está praticando bullying, essa filha está sofrendo bullying, a gente precisa vir aqui conversar sobre isso. Cara, uma menina de 11 anos. Chegaram na escola, adivinha quem intermediou o conflito? Sim, essa menina de 11 anos, com muita propriedade. Ela dizia assim: olha, você aqui que está fazendo bullying, praticando bullying, provavelmente tem alguma coisa ruim acontecendo nessa casa. O que está acontecendo lá que a gente precisa saber? Porque se a gente souber, a gente pode tratar aqui na escola, porque essa pessoa também não está legal para estar praticando bullying. Você que está sofrendo bullying, os impactos do sofrimento do bullying pode ser esse. Então, a gente pode te orientar de como trabalhar esse sofrimento do bullying na casa de vocês também. Cara, uma menina de 11 anos fazendo isso, claro, junto com um grupo de bullying da escola. Vocês imaginem uma coisa dessa. Isso é educação de verdade. Isso são times autogerenciáveis de verdade. Os educadores nos colocavam acima dos alunos. Eles não eram superiores, eles eram membros dos times. Eles tinham uma função de educar, de provocar, ou de ajudar, de apoiar, de tutorar. Mas qualquer um poderia criar um grupo. A partir daí, eles poderiam se autogerenciar, ir atrás de qualquer assunto que eles quisessem e resolver os problemas que eles tinham dentro da escola através da criação livre desses grupos. Então, assim, depois que eu fui no Âncora e depois das literaturas e visitas que eu fiz, eu te juro, cara, eu voltei para Metadados cheio de energia.
e disse, cara, eu preciso começar a experimentar isso aqui. A gente precisa começar a testar isso dentro da empresa. Então, eu comecei a pegar alguns times e vou começar a testar. E quando eu fui começar a testar, a primeira coisa que eu bati foi no famoso comando e controle. Só para que a gente possa ter o conceito correto, o comando e controle ele tem uma origem antiga, lá da época de Ford. E a ideia era que eu tinha um líder muito autocrático, que ele exercia o poder para supervisionar as pessoas, porque ele parte do pressuposto que as pessoas não são confiáveis e que se eu não ficar em cima delas, elas não vão fazer o trabalho delas. Elas vão fazer outra coisa. Vão descansar, vão ficar no YouTube, vão fazer qualquer coisa, mas elas não vão fazer o trabalho delas. Então, por isso, eu preciso supervisionar, eu preciso desconfiar e eu preciso exercer o poder, ou seja, eu preciso mandar elas fazerem as coisas, porque senão elas não vão fazer, tá? E a questão do poder é uma questão importante. A gente tem que pensar um pouquinho no poder e no mal que ele causa. E aí eu puxo uma frase de Carl Jung, que ele diz o seguinte: quando exerço o poder sobre o outro, eu tiro dele a condição de ser quem é. E não há nada pior para o ser humano do que deixar de ser quem é. O exercício do poder causa isso. A gente pega as pessoas, cada uma tem o seu melhor e a gente começa a eliminar o melhor de cada um. É o que a escola faz com os nossos filhos, a tradicional principalmente. Quando a gente coloca eles na escola, eles vão felizes que eles vão aprender. E eles voltam tristes pelo que está acontecendo, por tudo que estão fazendo com essas crianças. E é o que nas empresas muitas vezes acontece. Às vezes pessoas começam numa empresa empolgadas com um novo trabalho, com aquilo que vai acontecer, e elas começam gradativamente a voltar sem energia para casa, chateadas para casa, porque elas estão sofrendo com o exercício do poder, onde as pessoas estão o tempo inteiro dizendo para elas que elas não servem como elas são e que elas têm que mudar, e que elas têm que fazer de outro jeito. Só que isso já dá digamos assim, uma pista de muito do que de ruim acontece no mundo corporativo. Só que se a gente continuar nossa história, principalmente a partir da década de 2010 para cá, os nossos líderes das empresas mudaram o perfil. Esse líder autocrático existe? Claro que existe, tem várias empresas. Agora, quando ele existe, todo mundo já aponta que está errado. Então, há uma certa unanimidade de que esse líder é ruim. E aí, qual é o contrário do líder ruim? É o líder super-herói, que é o líder servidor. Isso é o que eu mais encontro nas empresas, hein? É legal isso, porque esse líder servidor é como se fosse aquilo que eu fui durante mais do que 20 anos da minha vida, tá? Que eu acreditava que se eu servisse as pessoas, eu vou fazer exatamente o contrário do autocrático. Eu vou servir, eu vou ajudar, eu vou apoiar, as pessoas vão crescer. Qual é o problema dessa história do líder servidor, do líder super-herói? É que a gente exerce esse papel, por mais que nós tenhamos boa vontade, o nosso coração esteja cheio de boa vontade, e aí vai uma frase interessante, que é: a estrada para o inferno está pavimentada de boas intenções, tá? A gente faz o papel de servidor com o mindset antigo, tá? Do comando e controle. E continua centralizando as decisões do time. Só que agora a justificativa para a gente centralizar as decisões é para proteger e apoiar o time. Exatamente entre esse aspas que está aí. A gente não, porque vamos agora, a gente toma as decisões para apoiar, para dizer para o cara, vai, pode deixar, vamos lá. Só que isso aqui tem alguns efeitos colaterais muito interessantes e nós precisamos pensar muito bem neles. O primeiro é o da desconfiança. Por quê? Por mais que eu seja um líder servidor e a pessoa vem e diz assim para mim: Gustavo, eu estou com uma ótima ideia aqui para melhorar o atendimento ao cliente. O que tu acha? E eu digo: cara, show de bola, vai lá e implementa. Na hora que eu fiz isso, ferrei com tudo. Ferrei com tudo por quê? Em primeiro lugar, se essa ideia precisa passar por mim, é porque eu não confio diretamente na decisão da pessoa. E tem que passar pelo meu filtro para eu ter certeza de que essa é uma ideia boa o suficiente. Aí, se eu tenho uma ideia, certeza que a ideia é boa, aí eu aprovo, senão não aprovo. Então, basicamente, eu não confio no meu time, eu não confio nas pessoas que estão lá para que elas possam decidir direto sem passar por mim. Então, naturalmente, eu tenho um clima de desconfiança na minha empresa. Em segundo lugar,
Eu digo o seguinte, não, eu decido não é porque eu desconfio das pessoas, mas é porque se der alguma coisa errado, eu como líder, eu tenho mais estofo para aguentar. Então eu seguro a coisa, digo assim, não, cara, a responsabilidade é minha se der alguma coisa errada, né? Então eu vou proteger as pessoas que trabalham comigo. Tá, vamos lá. Proteger de qual ameaça real? Quer dizer que na sua empresa, se houver algum erro, alguém vai ser punido ou poderia ser demitido? Por isso que você precisa proteger, porque para haver a justificativa da proteção, tem que haver uma ameaça real. Então, na sua empresa existe uma ameaça para haver a necessidade dessa proteção. Ou seja, lá é um lugar onde errar haverá punição, então não é um lugar seguro para trabalhar. Não é um lugar seguro. E em terceiro lugar, impede a maturidade. E esse aqui é um dos mais graves, tá? Que eu acho bacana, que eu digo que os RHs todos, tá, tem uma desculpa padrão para quando não querem implementar as coisas ou estão com muita dificuldade para implementar alguma coisa, que é dizer o seguinte, Gustavo, muito legal o que tá falando, tá? Mas aqui na minha empresa a gente não tem maturidade para isso. A minha empresa não tem maturidade para isso. Eu digo, muito legal. Vamos pensar um pouquinho na maturidade. Como é que você amadureceu na sua vida, ou todos nós amadurecemos? Nós amadurecemos não num treinamento de sala de aula, onde a gente vai treinar as pessoas em maturidade, e dizer, agora você tem maturidade, então agora eu vou confiar as decisões a você. Não é assim que funciona. Funciona da seguinte forma. Pensa na sua vida pessoal. Todas as decisões que vocês tomaram, né, seja estudar, fazer determinada faculdade, ou deixar de estudar, ou casar, ou ter filho, ou separar, divorciar, que nem no meu caso já umas 3 vezes, né? Então, seja qualquer decisão que você tome, quando ela dá certo, se comemora. Quando dá errado, a gente amadurece a partir do aprendizado daquela situação, porque nós não temos como transferir a consequência dessas decisões para terceiros. Se eu decidir casar, eu não tenho como transferir essa consequência para terceiros. Olha, cara, eu vou separar agora, mas eu queria que a consequência toda ficasse com outra pessoa, com o meu líder. Não tem como. Só que a partir dessas experiências que a maturidade acontece. Então, no momento que o líder decide, é incrível, porque a empresa cria um modelo de gestão onde isso é institucionalizado. É o único lugar no mundo onde eu consigo, por exemplo, eu sou liderado, eu entro numa zona de conforto total e completa, onde eu posso lançar qualquer ideia, que se der certo, eu comemoro, e se der errado, eu transfiro a responsabilidade, a consequência para outra pessoa e não amadureço. Então, esse modelo de gestão do líder super-herói, do líder servidor, ele também impede que as pessoas amadureçam. No fundo, o modelo de gestão atual não passa de um porão escuro. Essa que é a questão. Eu passei mais de 20 anos da minha vida acreditando no modelo do líder servidor como se fosse o contrário do autocrático e como se eu pudesse ser um líder melhor. Cada vez que as pessoas vinham até mim pedindo ajuda, eu sentia que eu tinha que estar mais bem preparado para tomar as melhores decisões. Isso fez com que eu estudasse muito todas as áreas de conhecimento que você pode imaginar. Eu estudei marketing, vendas, estudei desenvolvimento de software, estudei administração, financeiro, tudo. Por quê? Porque eu tinha que ser capaz, pela posição onde eu estava, de poder tomar todas as melhores decisões, para poder ser merecedor do lugar que é meu direito, como se fosse diretor de uma empresa. Só que isso, cara, é como se fosse assim, eu tentando ser um super-herói. Isso não é humano. Imagine querer conhecer tudo de tudo de tudo. Assim, eu comecei a olhar e disse, cara, isso aqui não é impossível, não tem como. É algo desumano. E eu olhava e dizia assim, cara, eu estou num porão escuro, mas eu não acho luz, não acho luz. Então, quando eu comecei a conhecer esses novos modelos de gestão, e eu comecei a olhar para mim mesmo, no momento, no porão que eu estava, eu olhei assim, a janelinha do porão abriu. Eu digo, opa, tem luz lá fora. Tem luz lá fora. E talvez, quando a gente começa a olhar para isso, é que o líder super-herói é tão inviável, que tu fica, assim, sabe aqueles cursos de liderança, o livro de liderança que a gente faz, que o líder tem que ser isso, tem que ser isso, tem que ser aquilo, tem que ser aquilo outro, tem que influenciar pessoas, ele tem que ser um exemplo em todos os aspectos, tem que conhecer de tudo, tem que saber lidar com conflitos, com situações. Então, assim, basicamente, o líder, ele hoje é quase um ser divino, onde ele tem todas as qualidades que um ser humano tem que ter e não tem nenhum defeito.
né? Fácil encontrar pessoas assim para os cargos de liderança. Depois as empresas reclamam, né? Que temos uma carência de líderes no mercado, mas também, né? Com mais requisitos desse formato, né? Com um modelo de gestão ultrapassado, onde tu quer super-heróis e não seres humanos para trabalhar, vai ser escasso, né? Super-heróis são difíceis de encontrar no mercado, né? São realmente seres escassos e caros. E incrível que talvez eu nem sei se não sejam que nem unicórnios, tá? Que alguém disse que viu e que existe, mas eu nunca vi. Não sei se existe. Então, né, depois que tudo deu errado, e olhando para esse modelo antigo de gestão, comecei uma jornada de direção a uma gestão mais humana. E essa jornada, ela começou comigo mesmo, em função da depressão que eu estava. E o primeiro passo foi uma busca incessante por autoconhecimento. Então, quem é líder sempre fez isso, né? Os caras que são líderes há muito tempo, cada vez mais. Que é autoconhecimento, autoconhecimento, autoconhecimento. É quem eu sou, o que eu tenho de bom e tal. E eu fiz muito disso, né? Com apoio psicológico, fiz vários workshops, fiz coaching, fiz vários testes. Cara, tudo que você possa imaginar eu fiz, tá? Para poder descobrir quem eu sou. E eu acabei descobrindo quem eu sou. Só que isso, incrível, não resolvia o meu problema. Eu sabia o que eu tinha de bom e eu sabia o que eu tinha de ruim. Eu cheguei nesse momento de clareza. Só que ao mesmo tempo eu não estava feliz com isso. Por quê? Porque eu não aceitava quem eu era. Principalmente, eu não aceitava o que eu não era. Acho que é mais essa a frase certa. Eu olhava para aqueles meus defeitos e dizia o seguinte, cara, eu não aceito isso aqui. Eu preciso dar um jeito de superar esses defeitos que eu tenho. E ficava o tempo inteiro tentando melhorar aquilo que eu não era. Até que chegou num momento em que eu reconheci o que eu não era e pensei assim, gente, vocês lembram que todo resultado de valor é consequência de um trabalho coletivo? Quando eu comecei a olhar para o coletivo, isso aqui me abriu os olhos e me disse o seguinte, Gustavo, tu tentar se transformar no que tu não é e tentar ser o super-herói, o cara perfeito, não passa de uma visão arrogante e impossível de se conseguir. Então tu começa a reconhecer o que tu não é e começa a aceitar isso. E em vez de tentar melhorar o que você não é, tente se cercar de pessoas, outras pessoas, o nosso coletivo vai trazer aquilo que você não é e vai complementar no coletivo. E juntos nós vamos transformar naquilo que precisa ser. E não eu vou trazer tudo aquilo que precisa ser individualmente. Quando a gente viu que performance individual não existe, que existe performance coletiva, é aqui que a coisa se casa como ser humano. Eu não preciso mais ser o super-herói. Aquilo que eu não sou, outra pessoa vai ser. E nesse momento eu tive um banho de humildade e dizer assim, cara, não adianta, não, tá tudo bem, Gustavo, tudo bem. Isso aqui tem de ruim, mas tá tudo bem, tá tudo certo, você não vai ser isso mesmo, não vai. Outras pessoas vão te ajudar, o coletivo vai te ajudar, mas tá tudo bem ser assim. E no momento que a gente aceita quem nós somos, a gente cria um sentimento chamado de autocompaixão. A gente começa a gostar de nós mesmos de novo. A gente começa a olhar para o copo meio cheio, ao invés de ficar se auto-chicoteando no copo meio vazio. E esse copo meio cheio, a gente se abraça nele. E quando a gente faz isso conosco mesmo, a gente abdica do poder de ficar apontando o dedo para os outros e para nós mesmos, porque a gente também usa o poder contra nós mesmos, e a gente começa a aceitar os outros com a mesma compaixão que aceitamos a nós mesmos. Isso liberta a gente de um jeito, quando a gente se aceita do jeito que a gente emana isso para as outras pessoas. E a gente começa a olhar para todo mundo da mesma forma. Eu comecei a olhar para as pessoas dos meus times e eu comecei assim, o que tu tem de bom? O que tu tem de bom? O que tu tem de bom? Tá, o que não tem de bom aqui? Tal coisa. Quem sabe a gente contrata outra pessoa que vai trazer isso. E eu não fico focando nos gaps. Focar nos gaps é mais ou menos assim, eu tenho um atacante que ele é um baita de um atacante. E aí eu chego para ele e digo assim, cara, mas tu não defende que nem o zagueiro. E a gente ficava treinando o cara para ser um zagueiro. Isso não faz sentido. A gente precisa olhar, vamos te colocar no ataque e vamos fazer de tudo para que seja um atacante melhor. Zagueiros, vou baixar outra pessoa para defender.
como time, a gente ganha. E nesse momento, a gente começa a reconhecer o melhor de cada um, de verdade. E quando a gente conhece o melhor de cada um, a gente para de tentar determinar os comportamentos que as pessoas têm que ter. E quando a gente para de dizer para as pessoas como elas têm que se comportar, a gente abre espaço para dizer para as pessoas: você serve como você é. Eu vou trazer o melhor de você. Você será aceito do jeito que você é. E a partir daí, a felicidade se torna possível dentro do trabalho. Porque enquanto eu tentar determinar os comportamentos que as pessoas têm que ter, a felicidade não acontecerá no seu trabalho. Essa é a grande chave entre ter um ambiente feliz e ter um ambiente onde a felicidade não vai prosperar. Porque agora a pessoa chega para trabalhar e ela diz assim: eu posso ser eu mesmo. Eu posso ser o melhor de mim. E aí as coisas vão ficando felizes. Por quê? Porque no final, gente, o coletivo é a única resposta para tudo. Não tem outra resposta dentro de uma empresa que não seja o coletivo. E para terminar, eu gosto de deixar uma frase, como nós falávamos da empresa precisar dos seus resultados e de como é que ficava esse foco em resultados ou não. Essa frase aqui resumiu tudo para mim. Que falar que o dinheiro é o propósito do seu negócio é como dizer que respirar é o propósito da vida. Do Edward Freeman. E faz muito sentido, depois de toda essa história, que a Metadados, na verdade, quando ela entrou em crise naquela época, o que ela estava tendo era a falta de ar. E se nós queremos que o nosso negócio realmente perdure e cresça, e se nós vamos correr uma maratona, tem que estar muito bem preparado. A gente tem que ter crescimento, tem que ter negócio, tem que ter, assim, receita, tem que ter, sabe, tem que buscar esse crescimento. Então, quando as pessoas me trouxeram: Gustavo, nós precisamos de resultados, lá atrás, eles estavam certos. Eu que demorei a entender, né, o real sentido disso. Que, na verdade, não era uma escolha. Não existe essa escolha. Ou minha empresa gera resultados, ou minha empresa cuida das pessoas. Não existe esse ou. Eu só me considero um cara de sucesso se eu tiver as duas coisas. E eu acho que ninguém que tem um negócio, ou que é diretor de um negócio, sócio de um negócio, deveria se considerar uma pessoa de sucesso se o seu negócio só gera resultados, ou mesmo se o seu negócio só cuida das pessoas. Porque se você cuida das pessoas e faz um bom produto, esse bem que você faz, você tem que levar para o maior número de pessoas e empresas possíveis. Então, o seu negócio tem que crescer. É uma pena não crescer. E ele tem que perdurar, porque vai fazer bem a mais pessoas, o máximo que puder. E esse é o impacto que nós vamos causar na vida das pessoas, que é o bem que nós fazemos, que é quando a nossa empresa tem sucesso, o que ela faz de bom do outro lado, para as pessoas, para a sociedade, para os clientes. E a partir daí, nós vamos criar o nosso ar para respirar, nós vamos ficar mais bem preparados, né, para poder continuar crescendo e continuar lutando para impactar e fazer cada vez mais bem na vida das pessoas, certo? Toda essa aqui é uma partezinha da história, tá? Que eu quis contar para vocês, que me motivou a escrever esse livro, né? Que é Depois que Tudo Deu Errado, Reinventando a Gestão de Pessoas, que eu botei nesse livro um detalhamento, né? De todo esse método de trabalho, das descobertas que nós fizemos com os times, porque tem certas coisas que a gente não resolve numa call de uma hora, ou mesmo numa palestra, né? Que demandam uma reflexão mais profunda. E para mim foi uma redenção escrever esse livro, porque algumas pessoas que leram disseram assim: olha, Gustavo, eu assisti a tua palestra, mas agora eu entendi o que tu estava falando de verdade. E acho que eu tenho muito dessa questão de querer levar isso para o máximo de pessoas possível, o máximo de empresas possíveis, porque a gente não precisa mais viver num porão escuro. A gente tem uma outra saída, um outro método de trabalho, uma outra forma de ver a gestão de pessoas, e a gente precisa levar luz ao máximo de empresas possíveis para que isso realmente aconteça, para que as pessoas possam gerar resultados, serem felizes e se tornar a melhor versão delas mesmas. Então, gente, muito obrigado, tá? Um grande beijo aí, né, das minhas filhas aí para vocês.